Vamos seguir lá para a Mongólia mais uma vez, onde segue Luca Bassani trazendo informações, destaques internacionais para a gente. E o destaque agora são as eleições americanas. Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam pela primeira vez hoje num debate que pode definir as eleições nos Estados Unidos, Luca Bassani. É isso mesmo, Olivia. Sabemos que o debate passado praticamente definiu essas eleições, tomando um outro rumo. Afinal, naquela ocasião, em junho, quando Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram, a performance muito ruim do democrata fez com que o partido percebesse que ele não teria condições de liderar uma campanha vitoriosa e desde aquele momento começou então essa troca, essa transição para Kamala Harris ser de fato candidata à presidência da República. Agora vemos que será o primeiro encontro entre eles e até agora o único debate confirmado, esse que vai acontecer hoje na Pensilvânia. Tende a ser um debate acalorado, já que nós vemos que Kamala Harris tem feito várias acusações para Donald Trump em seus comícios e vice-versa. Muitas visões antagônicas de país, o que diz respeito à questão migratória, a questão relacionada ao aborto, controle das armas e também tudo que diz respeito à política externa, principalmente ao apoio a Israel e também à Ucrânia, sendo que ambos os candidatos tomam caminhos bastante diferentes em relação a essas propostas. Por enquanto, só temos como confirmado um outro debate dos vice-candidatos a presidente no final deste mês de setembro. Há a vontade de ambas as campanhas de realizar mais perto da eleição, portanto, no meio para o final de outubro, outro debate para ser mais próximo do pleito, mas até agora isso não foi confirmado. Muitos acreditam que a audiência será muito grande e que muitos eleitores indecisos, principalmente naqueles estados-chave, como é o caso de Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Geórgia, podem se basear nas respostas dos candidatos para poder escolher um caminho para os Estados Unidos e definir essa eleição que tem se mostrado muito, muito parelha até agora, de acordo com todas as pesquisas que nós temos acompanhado e apresentado aqui para a nossa audiência. Nós acompanharemos isso hoje à noite nos Estados Unidos, portanto ainda demorará mais algumas horas para acontecer, mas amanhã de manhã, com certeza, ao longo do Jornal da Manhã, já viremos aqui com uma ótima análise para mostrar quem se saiu melhor neste primeiro embate entre Donald Trump e Kamala Harris. Debate às 10 horas da noite pelo horário de Brasília. Obrigada, viu, Luca Bassani? Bom trabalho para você. São 8 horas e 42 minutos. Vamos então projetar um pouco do debate, que inclusive nós vamos transmitir aqui a partir das 10 horas da noite. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Professor, bom dia, tudo bem? Como vai, Rafael? Bom te ver, bom ver a Lívia, um abraço ao Zé Maria e ao assinante da Jovem Pan. Professor, aquele primeiro debate foi decisivo para a campanha, né? Foi ali que ficou evidente para o mundo inteiro, para ele próprio e para os democratas, que Biden não tinha condição de seguir na disputa. Ele abre mão em nome da Kamala Harris, vem o atentado contra Donald Trump, a campanha vira de ponta cabeça inúmeras vezes. Qual é o desempenho que o senhor espera desses dois concorrentes hoje em situações tão diferentes desde o último encontro, quando só havia um dos candidatos de hoje? A outra ainda era vice e candidata a vice, professor. Olha, Rafael, a Kamala é uma candidata de oratória, né? Ela é uma craque em oratória. E ela é uma pessoa muito ligada, pela experiência profissional também, e ligada à área jurídica. Então, ela deve ter uma postura muito agressiva no debate com relação ao perfil de Donald Trump, inclusive mencionando, na minha visão, muitos pontos que são ligados à questão jurídica policial de Trump, né, os problemas que ele tem na justiça. Ela deve focar muito nisso, né? Ao mesmo tempo, Trump está amenizando o discurso extremado, né? Ele está começando a defender algumas teses um pouco mais ao centro. Então, no campo da política externa, Trump tem uma postura mais isolacionista. Kamala, ela tem uma postura de encarar a política externa como instrumento também, uma política externa mais assertiva, um instrumento de poder dos Estados Unidos, que repercute para o ambiente interno. Então, vai ser um debate muito interessante e parabéns pela Jovem Pan por estar passando o debate para o telespectador. Acho muito, muito importante isso, né? Esse debate vai ser definidor. Hoje está 48 para Trump, 47 para Kamala no voto popular, né? Mas depois você tem que isso envolve um outro momento, que é a escolha de definição de delegados, e qual estado vai ser democrata ou qual estado vai ser republicano, e aí esses delegados no colégio eleitoral escolhem a presidência da República.
Muitas vezes até o voto popular, quem ganha não leva no voto popular e ganha a eleição a partir do número de delegados que conseguiu. Mas é um indicador importante saber que Trump tem 48 e Kamala 47, uma das pesquisas que eu vi essa semana, porque mostra que mesmo com tudo que ocorreu, com a chegada de Kamala muito forte à eleição, à campanha, Trump continua com uma posição ainda na frente em algumas pesquisas. Pois é, professor, as pesquisas mudam um pouquinho, né, numericamente a situação de cada candidato, mas o empate técnico é regra praticamente em todas elas. E aí que está a questão. A gente falava ontem sobre o quanto um debate numa situação como essa não dá margem de erro para esses candidatos. É um debate que vai acontecer num formato que vai exigir o mínimo de um comportamento civilizatório. Os microfones vão estar ligados só no momento em que o candidato vai falar, o do outro que estiver ouvindo vai estar desligado, ou seja, não vai haver interferência. Me parece que nem perguntas diretas um para o outro eles poderão fazer. Quanto pode custar um erro de um candidato ou do outro? Olívia, tudo bem, querida? Não fazer perguntas também é complicado, porque eles vão ter mais tempo para fazer ilações, né, um sobre o outro. Então, os candidatos vão ficar mais expostos ainda, né? Então, vai ser um debate com relação ao tempo, né? E a gente precisa ver o quanto vai durar o debate. Eu não sei quantas horas, se é 1 hora ou 2 que vai durar o debate, mas vão ser jogadas muitas, eu vou colocar como ilações, porque a gente não tem certeza do que eles vão dizer um sobre o outro, né? Mas, por exemplo, Trump deve falar que Kamala tem uma políticas públicas voltadas para o gasto público, né? E tem mesmo, ela é uma democrata, uma progressista, ela tem essa visão de renda na veia da população, né? Como é normal daqueles que são mais intervencionistas, que veem o Estado como agente econômico importante. E ele vai questionar isso, dizendo que o Estado norte-americano não tem recurso para tudo, né? E aí, talvez ele até faça um gancho com política externa, dizendo que, por isso que os Estados Unidos também tem que gastar menos com o Departamento de Defesa na sua participação em conflitos internacionais. Então, agora, tem um ponto também importante para o assinante da Jovem Pan, que às vezes as pessoas confundem dentro do espectro político, né, que ser liberal na economia quer dizer necessariamente ser conservador em costumes. Isso é uma bobagem. Você tem muitos liberais na economia que querem interferência mínima do Estado na vida nacional e que são muito progressistas em costumes. Isso sempre foi algo que eu... Nós estamos conversando então com o professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais. A gente teve essa interferência, possivelmente pela internet. A gente não conseguiu ouvir a conclusão da resposta do professor, mas me parece que o professor está de volta. É isso, professor? Deixe-me ouvi-lo. Não estamos ouvindo o professor, infelizmente. Estou de volta, Lívia. Está me ouvindo, Lívia? Agora sim, professor. Pode concluir a resposta, por gentileza? Tá. Então você às vezes pode ser conservador em costumes e liberal em economia, mas pode ser também liberal em costumes e liberal na economia, como você pode ser mais intervencionista do ponto de vista da atuação do Estado e conservador em costumes. Então, eu acho que Trump vai ter um discurso mais voltado para o centro, vai sair um pouco do extremismo das suas colocações que são conhecidas. Pois bem, muito obrigada pela participação mais uma vez. Falamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, professor José Niemeyer, nos ajudando a entender um pouco mais desse cenário eleitoral lá nos Estados Unidos. Professor, até a próxima. Obrigada. Um abraço a você, Rafael, assinante da Jovem Pan.